Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Bom, olha só, a nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque ela vai ser uma aula para devolutiva de vocês, ou seja, para correção das nossas atividades. Eu penso que tão importante quanto vocês realizarem essas atividades é a gente ter essa correção, tá bom? Para aprimorar o conhecimento de vocês, para saber aonde vocês precisam melhorar, onde está errando, precisa estudar mais um pouquinho, tá bom? Toda vez que a gente tiver uma aula de correção, vocês têm que estar com o caderno de vocês, com o livro-texto e com o material que for necessário, tá bom? Acompanhar a correção, você pode colocar um certinho, pega lá a caneta que você gosta, vai lá, coloca um certinho na sua folha, ou se você errar, corrige, tá bom? Não deixa a questão errada no caderno, não. Pega a sua questão, apaga sempre questão no caderno, faz com lápis de escrever para o caderno ficar organizado, não ficar aquela bagunça de você, se caso você fez com caneta, tá bom? E se você fez alguma questão que tá certa, mas ainda tá faltando um pouquinho, você precisa de algum detalhe, completa ela, tá bom? Faz a complementação da sua questão para você estudar, beleza? Então, a aula de hoje, vou abrir aqui para vocês, vai ser a aula que eu vou corrigir uns exercícios lá na página 278 do livro-texto, tá? Esses exercícios, a gente falou sobre polígonos e sobre triângulos e quadriláteros, tá bom? Então, eu vou corrigir esses três. Depois eu vou ter mais um vídeo, o próximo vídeo que a gente vai corrigir aquelas atividades de circunferência, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a atividade de hoje. Deixa eu só dar continuidade aqui. Então, lá da página 278, nós vamos começar aqui pelo exercício 36, beleza? No exercício 36, ele pede o seguinte: entre as figuras, identifique o polígono. Então, se eu observar essas figuras, quais delas entram na propriedade de polígono? Então, vamos rever. O que é um polígono? Polígono é uma figura geométrica que ela é formada por linhas poligonais fechadas. Essas linhas poligonais fechadas, elas não se cruzam, elas são simples, tá bom? Então, todo polígono tem linhas poligonais, que são os lados, e elas se encontram em alguns pontos que nós chamamos de vértices. Então, o polígono tem lados, vértices, ele tem as diagonais, que cruzam dentro da sua superfície, tá bom? E tem ângulo. Então, tudo isso, todas essas características, eu preciso identificar na hora de assimilar o que é um polígono, beleza? Então, aqui, no exercício 36, ele me dá 4 figuras. A primeira figura, se vocês observarem, ela é um círculo achatadinho, né? Então, ela tem curva. Se ela tem curva, ela não entra como um polígono, porque um polígono ele é feito de retas, vértices, ângulos, etc., diagonais. Então, aqui, ela não entra, tá? Ela não é um polígono, ela é uma figura geométrica, mas não tem as características para um polígono. Na letra B, a gente tem uma figura geométrica que tem os segmentos de reta que nós queremos para um polígono, e tem vértices, tem ângulos, tem tudo que a gente precisa, são linhas poligonais que se encontram. Então, beleza, a letra B é um polígono. Na letra C, eu tenho as linhas poligonais. Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas poligonais. Só que essas linhas poligonais, elas não se encontram, elas estão abertas. Então, como elas estão abertas, elas não definem para mim um polígono. Elas simplesmente são linhas poligonais, abertas e simples, tá? Então, ela não é. E na letra C, eu tenho uma figura como se fosse um pedaço de pizza. Então, beleza, você está comendo um pedaço de pizza na sua casa, a mãe foi lá e cortou e ficou nessa forma, né? Tá vendo que aqui, ó, na parte onde seria a borda da minha pizza, ela é quase um pedacinho, né? É uma curva. Então, essa curva, ela não denomina num polígono. Então, toda figura que ela tem curva, ela não é um polígono. Então, ela não se encaixa na propriedade que a gente precisa. Então, no caso aqui, seria só a letra B, um polígono. Beleza? Quem acertou, coloca certinho aí. Quem errou,
corrige, tá? Vamos para a próxima agora, na questão 37. Nas figuras a seguir, identifique o polígono e represente seus lados, vértices, ângulos e diagonais. Olha quanta coisa que a gente tem que identificar. Eu tenho que identificar meu polígono, eu tenho que falar quais são os seus lados, eu tenho que falar quais são os seus vértices, quais os ângulos e quais as diagonais. Então, tem 5 coisas para identificar no meu polígono. É muita coisa, então vamos fazer um passo a passo para a gente não se perder, tá bom? Esse meu primeiro polígono aqui, da letra A, ele é um trapézio, tá bom? E ele é considerado um quadrilátero. Então, eu já estou identificando. Então, meu polígono é um quadrilátero e ele tem lá, e ele é formado pelos vértices A, B, C e D. Então, eu vou chamar ele de quadrilátero A, B, C, D. É o nome que eu vou dar para esse polígono, tá bom? Aí, depois, eu tenho os lados que formam o meu polígono. AB, que ele vem aqui, AB, BC, CD e DA. Então, aqui eu tenho os lados. Então, AB, BC, CD, DA. O que eu quero que vocês prestem atenção aí no de vocês, que aqui em cima dessas letrinhas tem que estar aquele risquinho do nosso segmento de reta. No meu computador aqui do programa, eu não consegui colocar, mas vocês aí tem que colocar no caderno de vocês, tá bom? Os vértices. Os vértices são os pontinhos da minha figura. Então, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, eu tenho 4 vértices. A, B, C, D. Aí, depois eu tenho os ângulos. Os ângulos tem que colocar acento circunflexo aqui também. Eu não consegui, minha formatação não deu. De vocês tem que ter. Então, aqui, ângulos A, B, C e D. Por quê? O meu ângulo interno do polígono, ele está exatamente no vértice que forma ele. Então, aqui eu tenho o meu ângulo, tá bom? E as diagonais é onde cruza. Eu fiz aqui esse trapézio no meu papelzinho. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá vendo? Fiz o trapézio aqui. A minha diagonal é essa reta verde, que ela vai de um ponto ao outro. No caso aqui, ela estaria indo do ponto B, é a minha canetinha, do ponto B até o ponto D. Então, aqui eu tracei uma diagonal. Para eu traçar uma diagonal, ela sempre vai vir de um ponto a outro, passando pela superfície do meu polígono, pelo meio do meu polígono. Então, de um ponto a outro. Por que que de B até C eu não posso ter uma diagonal? Porque ele já está formando segmentos de reta, que é a parte do lado da minha figura. Então, aqui, a diagonal, ela vai cruzar no meio, tá? Se fosse para eu fazer aqui a diagonal de A até o C, ela ia ficar assim, ó. Vou fazer aqui para vocês. Eu sempre estou com uma régua, papelzinho, e eu espero que vocês estejam fazendo os desenhos utilizando todos os instrumentos geométricos que nós precisamos, tá? Então, olha só, diagonal de A até C, tá vendo? Então, a diagonal ficaria assim. Então, a minha diagonal aqui, no meu desenho, é AC e de B até D, beleza? Agora, vamos na de baixo, na figura de baixo, que é um hexágono, tá? Um hexágono, ele tem 6 lados, e o nome desse meu hexágono vai ser hexágono A, B, C, D, E, F, porque são todos os pontos que compõem essa minha figura geométrica, tá bom? Aí eu tenho os lados. Quais são os lados do meu hexágono? AB, BC, CD, DE, EF e FA. São os lados que formam o meu hexágono. Quais os vértices que eu tenho no meu hexágono? A, B, C, D, E e F. Então, esses são os pontos, os vértices que formam a minha figura. Os ângulos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, ângulo F. Porque são os ângulos internos que vão estar nas minhas figuras. E as diagonais, eu já tenho mais diagonais nessa figura. Então, as diagonais eu coloquei todas aqui. Do ponto A ao C, do ponto A ao D, do ponto A ao E. Do ponto B ao D, do ponto B ao E, do ponto B ao F. Então, sai cruzando. Até coloquei uma aqui para vocês verem do ponto A ao ponto D. Depois,
do ponto C ao ponto E, do ponto C ao ponto F, do ponto D ao ponto F. Então, eu tenho aí todas as diagonais, tá bom? Bom, espero que não tenha alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pega um post-it ou pega um lápis, anota do lado da questão e me manda lá no fórum. Eu abri um fórum na turma de vocês pra gente conversar, trocar ideia e eu poder tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Pode entrar sempre em contato comigo se tiver alguma dúvida. Vamos para a próxima. Em cada item, determine o número do polígono de acordo com o número de lados. Então, a gente sabe que de acordo com o número de lados, eu determino o meu nome, né? Eu faço a nomenclatura do meu polígono. A gente conversou sobre esse assunto na nossa última aula, tá? Então, aqui, eu tenho um polígono de 3 lados, é um triângulo. Polígono de 5 lados, um pentágono. Polígono de 7, um heptágono. De 9, um eneágono. De 11, um decágono, né? Vai ficando cada vez mais difícil a pronúncia, mas é assim mesmo. 15 lados, pentadecágono. 4 lados, um quadrilátero. Quero chamar a atenção de vocês aqui para esse aqui, ó. Quadrilátero. Quando eu falo em quadrilátero, não necessariamente são só quadrados. Pode ser retângulo, trapézio, losango, paralelogramo, tá? Desde que ele tenha 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos, beleza? Depois eu tenho o de 6 lados, um hexágono. O de 8 lados, um octógono. Um de 10 lados, um decágono. Um de 12 lados, um dodecágono. E um de 20 lados, um icoságono. Esse icoságono a gente conversou em sala, que eu até falei da questão da bola de futebol, né? Que uma das bolas de futebol da Copa do Mundo, ela teve um formato de 20 lados. Então, toda essa contextualização, relembra que eu falei em sala, relembra que a gente conversou, ajuda muito nos exercícios de vocês, tá bom? Eu tenho aqui o 39. O 39. Com uma régua, construa os seguintes polígonos. AB é um pentágono, né? Na letra A. Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês. Um pentágono. Um pentágono formado pelos pontos A, B, C, D, E. Então, 5 pontos. A, B, C, D e E. Aí eu tenho um octógono. Esse octógono, ele é formado por 8 lados. Então, eu tenho aqui do ponto A até o ponto H, tá bom? E um quadrilátero, como eu acabei de falar para vocês na questão anterior, não necessariamente um quadrado, pode ser um retângulo, que nem eu fiz aqui, do ponto A até o ponto D, tá bom? Gabi, meu desenho ficou diferente do seu, mas ele tem 5 lados, tá valendo? Tá valendo. Gabi, meu quadrilátero eu fiz um paralelogramo, mas é do ponto A ao ponto D, tá valendo? Tá valendo. O que eu quero é que vocês se atentem para esse tipo de exercício, para usar régua e usar lápis para fazer as construções, para que você precisar corrigir, para não ficar feio, para não ficar bagunçado o seu caderno. Então, olha só, eu sempre tenho régua e no caso que a gente usa muito, eu também tenho transferidor aqui. Então, sempre usem todos aqueles instrumentos que eu já ensinei vocês a usarem em sala, porque no caderno é o que ajuda, tá bom? Vamos lá agora, na página 280, tá? Vai ser a nossa próxima correção. Bom, até aqui então foram esses exercícios. Eu vou dar um stop nesse vídeo, vou continuar no próximo. Quem tiver dúvida, já pega, já revisa. Se tiver alguma dúvida, me envia no portal. Ou pode me enviar pelo meu Instagram, ou pode tentar entrar em contato com a escola, que eles me passam a sua dúvida, tá bom? Então, o próximo vídeo, então, correção da página 280.